Fala aí, galera alvinegra, de volta aí trazendo conteúdo acerca do nosso grande Botafogo, nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar um pouquinho acerca desse jogo de ontem, analisar aí o que foi essa partida, né? E antes disso eu gostaria de pedir a você mais uma vez, a gente sempre diz aqui que é um tanto quanto chato estar falando sobre isso, mas eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer isso a coisa não acontece, valeu? Então estou aqui pedindo o seu like, estou pedindo aqui a sua inscrição, estou pedindo o seu comentário, o seu compartilhamento, porque isso faz com que o nosso canal cresça. Hoje nós somos 707 inscritos no nosso canal e o nosso sonho de chegar a 1.000 permanece. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Vamos lá, vamos ser bem rápidos aqui, tentar ser bem rápidos. Eu gostaria de estar chegando aqui hoje e falar para vocês o quanto eu estou feliz com a vitória do Botafogo, o quanto eu estou feliz que o Botafogo continua na luta por uma classificação na próxima fase da Libertadores. Mas na realidade, tirando a vitória, tirando os 3 pontos que ainda nos dá um suspiro na competição, nós não temos nada o que comemorar. Nós não temos nada o que comemorar. Tudo que esse treinador faz, é ruim, é feio, é desagradável. É inadmissível jogar diante de um adversário tão fraco, tão limitado, e a gente penar tanto para vencer um jogo. Pior de tudo, correr risco de perder o jogo. O que se viu ontem foi algo terrível, terrível. O Botafogo não conseguia organizar as jogadas. Bola cruzada na área, na pequena área, virou um transtorno para a nossa vida. A nossa defesa, que em 2024 era uma defesa sólida, esse ano as bolas cruzam a área o tempo todo e em algumas situações saem gols. A gente quase não vê gol saindo de escanteio hoje em dia, mas contra o Botafogo sai. Sai porque a nossa defesa não consegue cortar as jogadas. Toda bola cruzada na área, quem cabeceia é o adversário. Alex Telles ficou parado na hora da cabeçada do jogador do Carabobo. Ficou parado. Essa cruzou a pequena área, eu até dou um desconto pro John que não dava para ele cortar, porque a bola veio fazendo uma curva para dentro, né? Então assim, seria uma bola mais difícil para ele fazer uma interceptação, mas o Alex Telles podia ter se movimentado naquela jogada. Então assim, o que nós temos visto da equipe do Botafogo é um futebol pobre, é um futebol sem criatividade, sem qualidade técnica, principalmente sem qualidade tática. A pessoa que está à frente do Botafogo hoje, a impressão que ela me passa é que ela não sabe rigorosamente nada de futebol. Nada. E não adianta vir com discurso. Não adianta vir com discurso. O negócio é a prática. O que é que tem acontecido dentro de campo? Ontem ele fez mais uma de suas lambanças. Tá? Se por um lado pareceu interessante Cuiabano ter jogado mais à frente, Alex Telles ficando na lateral esquerda, né, já que Cuiabano apoia bem, a gente precisava de alguém que apoiasse. Por outro lado, ele botou o Jefinho na direita e o cara só joga na esquerda. Ou seja, um jogador que ele já vem queimando aos poucos, porque não bota para jogar, já bota Juan Cruz, bota Elias Manuel, e bota não sei quem, e bota Patrick de Paula, e não bota Mastriani, mas não bota o Jefinho. A hora que ele opta por botar o Jefinho, bota o cara fora de posição. E o cara não consegue jogar. Então assim, a visão de futebol que Renato Paiva tem é assustadora. É assustadora. Eu particularmente não vejo ninguém com essa visão de futebol. O cara insistindo com o Patrick de Paula, eu quero recuperar o jogador. Bota o cara fora de posição, vai só queimando o cara. Hoje a torcida do Botafogo não suporta ouvir falar o nome de Patrick de Paula. Claro que é um jogador que não tem um retrospecto legal no Botafogo. Isso é fato. Mas muito disso se deve à insistência desse treinador, esse Renato Paiva, de colocar o cara como meio armador, porra. Então fica difícil, né? Fica difícil a gente chegar aqui após uma vitória e tecer elogios. Porque alguns aí até colocaram, né, que é a vitória culposa, né? Quando não há intenção de vencer. E é isso que está acontecendo, pô. O Botafogo joga um futebol medíocre, porque tem um treinador medíocre. E nós não vamos aqui ficar
criticando também somente o treinador que é fraco. Não, isso aqui a gente está batendo, todo vídeo a gente fala isso. Mas o que John Textor está fazendo é um total absurdo. Eu entendo que ele deve estar com a cabeça dele a mil lá com a questão do Lyon. Agora, vamos ser sinceros, fez besteira, porra. Que ele tinha que entrar nessa canoa furada de querer comprar um clube para dizer que tem um clube grande na Europa, lá na França e etc e tal, totalmente endividado, um clube que estava no fundo do poço. E a impressão que passa para nós, torcedores, é de que o buraco era muito mais fundo do que ele presumia ser. O buraco era muito mais fundo. E tem aí, quem não acompanha aí o canal do Manel, eu recomendo que acompanhe o canal do Manel, que é um camarada estudioso, um camarada que se aprofunda nos assuntos e traz informações importantíssimas. Hoje nós corremos o risco de deixar de existir aí em termos de Eagle Football, porque John Textor está afundado até o talo na lama das dívidas. Tem um fundo investidor, ADES, que detém 30% do Atlético de Madrid, parece que detém percentual do Bayern de Munique e outros clubes pela Europa. Eles não administram clubes, eles investem em clubes. E John Textor pegou um valor absurdo com ele para fazer essa péssima compra do Lyon e deu Botafogo como garantia, deu toda a Eagle Football como garantia. Nós estamos correndo sério risco de entrar num declínio muito grande. Quem não acompanha o canal do Manel, eu recomendo, vá lá e se inscreva no canal do Manel, acompanhe lá, porque o cara traz informações quentes. Então, assim, a situação é muito mais preocupante do que aquilo que vem acontecendo dentro de campo. E eu, nos nossos grupos de WhatsApp aí, dos amigos aí que torcem pelo nosso glorioso, nós temos dito o seguinte: não se animem achando que por conta de resultado ruim, John Textor vai mandar Renato Paiva embora, porque não vai mandar ele embora. Sabe por que não vai mandar embora? Porque faz um contrato com um cara aí de 2 anos, paga um salário relativamente alto, certo? E ele não tem dinheiro para poder ficar bancando essas multas rescisórias, não. Não tem grana, porra. Nós achamos aí no início que seríamos os novos milionários do futebol brasileiro. Hoje eu já tenho uma certa preocupação em relação a isso, tá? E associado a tudo isso, o que o Botafogo fez esse ano foi mais absurdo ainda, porque gastou muito dinheiro e gastou mal. Ainda que alguns venham dizer que foi Casa Bahia, que vai pagar em 900 milhões de parcelas, não interessa. O fato é que gastou muito dinheiro e gastou mal. Haja visto o Juan Cruz, 8, 9 milhões de euros. Pelo amor de Deus. 150 mil reais em Juan Cruz já é muito dinheiro. Se gastar 150 mil com Juan Cruz é muito dinheiro. Ontem, Igor Jesus fez uma péssima partida porque não conseguia se entender com ele. Com o Mastriano já foi mais fácil. O Igor Jesus recuou, o Mastriano é um jogador de área. Ontem ficou nítido que Juan Cruz ainda atrapalhou o Igor Jesus. O cara não conseguiu jogar. Aliás, ninguém está jogando rigorosamente nada. De bom, a garra do cuiabano, a vontade do cuiabano. Eu não estou falando de técnica, eu estou falando de garra, de vontade. Um cara que chuta em gol. Eu tenho reclamado por diversas vezes por que esse time não chuta em gol. Amigo, nós temos que chutar em gol. Dê um chute de média distância. Porque o goleiro pode rebater uma bola, pode comer um frango. O John comeu um frango, porra, contra os Estudiantes. O nosso grande goleiro John comeu um frangaço que vai ficar na história. Por que o goleiro adversário não pode também comer um frango? Tem que tentar o chute, mas o Botafogo não chuta. Pode pegar a estatística aí dos jogos do Botafogo. O Botafogo hoje deve estar entre os times que menos chutam em gol. Razão disso? Não faz gol fora de casa. Não faz gol fora de casa. O Botafogo hoje está num caminho, assim, num declínio assustador. A gente não conseguia imaginar, ao final da temporada passada, que fôssemos chegar onde nós estamos hoje. Total desconfiança, total descrédito junto à torcida, junto à imprensa, junto a todo mundo. Os adversários que nos olhavam com receio, com medo, hoje eles estão adorando olhar para a gente, pô, encarar a gente. A verdade é essa, pô. Vocês lembram na época do sorteio lá, do Mundial de Clubes,
que foram perguntar ao Luiz Henrique, lá o técnico do PSG, sobre o Botafogo, ele falou assim, qual é o melhor time da América? Ah, é o Botafogo. Qual é o time mais forte do Brasil? Ah, é o Botafogo. Então nós vamos encarar isso aí, sabe por quê? Porque o PSG dá sempre azar de pegar os mais fortes. Declaração de Luiz Henrique, técnico do PSG. Hoje, ele deve estar rindo à toa. Né? Vai pegar um time americano, que teoricamente é o mais fraco do grupo, e vai pegar o Botafogo, que está uma água de salsicha, o que é pior. Então assim, tá ruim. O jogo de ontem foi triste de ver, um jogo muito fraco. Parabéns ao Cuiabano, que pelo menos tem coragem para chutar, é um cara que se apresenta para o jogo. E no mais não temos muito o que falar. O Vitinho, apesar de ter feito o gol, continua o mesmo Vitinho de sempre, tá? Mas ainda bem que fez o gol, se apresentou. O Arthur, meu Deus do céu, Arthur, não aguento mais falar desses caras. Vir para cá fazer vídeo, para ficar falando todo o vídeo, falando de Arthur, falando de Juan Cruz, falar de Vitinho, olha, é desagradável. Falar de Marlon Freitas, é outro que ontem jogou nada. Eu não sei o que Marlon Freitas está fazendo no time ainda. Bota o Danilo com o Gregory, bota o Alan com o Gregory, mas dá um banco no Marlon Freitas, não está jogando nada. Então assim, tá chato porque o vídeo está ficando repetitivo. Mas o que nós temos para falar todo vídeo é isso. É isso que nós temos para falar, pô. Nós não temos muito o que falar, porque a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. O Botafogo hoje não está apresentando rigorosamente nada que nos dê esperança. Nada, rigorosamente nada. Galera, vamos ficando por aqui. Se você chegou até aqui, like, inscrição, comentário, compartilhamento. É isso que nós precisamos para crescer. E para crescer, depende de você. Forte abraço, tamo junto.